Convido você hoje, querido ouvinte, a refletir comigo alguns tópicos, alguns temas do livro de Augusto Cury, Pais Brilhantes e Professores Fascinantes. Olhar para essa profissão tão linda, tão maravilhosa. Essa semana passada eu estava vendo uma publicação numa página da internet que falava assim: todas as pessoas que passam por nossa vida, elas são importantes, mas principalmente os professores. Então hoje nós vamos falar sobre pais e professores, sobre a educação que tem que ser feita, sobre a educação que é trabalhada diariamente dentro de casa, diariamente dentro da escola. Hoje nós vamos dar parabéns, Parabéns aos professores, aquelas pessoas que nos ensinam. Nós, durante muito tempo da nossa história, da nossa vida, sempre estivemos juntos aos professores. Eu começo hoje falando com você, querido ouvinte, um tópico aqui do livro do Augusto Cury, que fala: ser impaciente ou desistir de educar? E desistir de educar, talvez? Não sabemos. Havia um aluno muito agressivo e inquieto. Ele perturbava a sala e arrumava frequentes confusões. Era insolente, desacatava a todos. Repetia os mesmos erros com frequência, parecia incorrigível. Os professores não o suportavam mais. Cogitaram até em expulsá-lo da escola. Antes da expulsão, entrou em cena um professor que resolveu investir no aluno. Todos acharam que era perda de tempo. Mesmo não tendo apoio dos colegas, ele começou a conversar com o jovem no intervalo. Um intervalo vai, o intervalo vem, e no começo havia um monólogo. Só o professor falava. Aos poucos ele começou a envolver o aluno, a brincar e um dia levá-lo para tomar um sorvete. Professor e aluno construíram uma ponte entre os seus mundos. Você já construiu alguma vez uma ponte com alguma pessoa difícil? Eu convido você já a começar a refletir comigo, querido ouvinte. Algum momento da tua vida já aconteceu casos, pessoas, uma pessoa que está passando por um problema muito difícil e você contornar, Talvez um filho, um neto, um amigo, um irmão, o esposo, a esposa. E a história continua assim. O professor descobriu que o pai do rapaz era alcoólatra e espancava tanto ele como a mãe. Compreendeu que o jovem, aparentemente insensível, já tinha chorado muito e agora suas lágrimas estavam secas. Entendeu que sua agressividade era uma reação desesperada de quem estava pedindo ajuda. Só que ninguém decifrava sua linguagem. Seus gritos eram surdos. Era muito mais fácil julgá-lo. A dor da mãe e a violência do pai produziram zonas de conflitos na memória do rapaz. Sua agressividade era um eco da agressividade que ele recebia em seu lar. Ele não era um réu, ele era a vítima. Seu mundo emocional não tinha cores. Não lhe deram o direito de brincar, não lhe deram o direito de sorrir e ver a vida com mais confiança. Agora, ele estava perdendo o direito de estudar, de ter a única chance de ser um grande homem. Estava para ser expulso daquela escola. Ao tomar conhecimento da situação, o professor começou a conquistá-lo. O jovem sentiu-se querido, apoiado e valorizado. O professor começou então a educar-lhe a emoção, a mostrar que todo esse contexto era normal e ele poderia ser melhor. Ele percebeu logo nos primeiros dias que por trás de cada aluno arredio, de cada jovem agressivo, há uma criança que precisa de afeto. Não demorou muitas semanas para todos estarem espantados com a sua mudança. O rapaz revoltado começou a respeitar mais os colegas. Aquele garoto agressivo começou a ser mais afetivo. Ele cresceu e se tornou um adulto extraordinário. E tudo isso porque alguém não desistiu dele. Todos querem educar jovens dóceis, mas não os que frustram e testam a nossa qualidade de educadores. São seus filhos complicados que testam a grandeza do seu amor. Seus alunos insuportáveis é que testam seu humanismo.
Pais brilhantes e professores fascinantes não desistem dos jovens, não desistem das pessoas, ainda que eles os decepcionem e não lhes deem retorno imediato. Paciência é o segredo, a educação, o afeto é sua meta. Gostaria que você, querido ouvinte, acreditasse comigo que os jovens hoje, que o mais decepcionam, hoje poderão ser o que mais lhe darão alegria no futuro. Basta investir neles. Eu começo hoje fazendo uma analogia diante de todo esse contexto que nós vivemos nessa grande sociedade, da impaciência muitas das vezes do ser humano. Às vezes da rebeldia que nós mesmos temos diante de todo um contexto da humanidade. Nesse contexto aqui do jovem, de um filho que sofria agressões dentro de casa, que sofria agressões mutuamente também do pai, dos amigos, às vezes até da mãe inconscientemente. Esse jovem ele estava perdendo tudo. Às vezes nós perdemos até a dignidade. Esse jovem estava num caminho de perder a sua própria dignidade, de ter um estudo, de ter um foco, uma meta, um planejamento de vida. E quando fala no livro que ele não tinha cores, eu pergunto para você, você tem dado cores aos seus dias? Querido ouvinte, você que é pai, você que é filho também, às vezes um filho está ouvindo aí com seus pais, com a tua família. Como que está a tua relação afetiva com os seus pais? Como está a sua relação com os seus professores? Você tem ido à escola verdadeiramente para estudar, para estar em sintonia com aquela aula, fazendo o melhor de si, dando o melhor que você possa dar? Você está sendo a melhor pessoa que você possa ser neste dia? Pai, mãe, professor, quero hoje parabenizar, pois essa é a maior das profissões, a profissão de educar, a profissão de amar, de concretizar algo, de dar um futuro, de dar um foco, um direcionamento. Esse jovem ele não tinha cores, é necessário que muitas das vezes nós entendamos que é necessário acordar. E quando eu falo acordar, é dar cor à sua vida, é separar o acordar, é colorir os seus dias. Você sabe o que significa então essa palavra acordar? É dar mais brilho, é dar mais luz. Você tem dado mais luz aos seus dias? Você tem colocado palavras de encorajamento nos teus filhos, nos teus alunos? Convido o professor que estiver nos ouvindo também. Você tem feito uma aula dinâmica? Você tem feito uma aula que traz esse aluno para dentro da sala? Eu fui dar uma palestra esses dias numa escola aqui em Presidente Prudente e eu até contava um caso que aconteceu e esse mesmo caso aconteceu nessa escola. Um professor tinha um determinado aluno na sala que ele estava dando muito trabalho, muito mesmo. E o professor fez um trato, falou, olha, se você fizer mais um trabalho, der mais um trabalho dentro de sala de aula, eu vou retirar você da sala e vou levar você para a diretoria. E daqui a pouco o menino faz mais arte e ele teve que retirar. Quando ele retirou o garoto da sala, ele fez diferente. Todos os alunos lá dentro da sala pensavam, nossa, agora ferrou, né? Ele vai para a diretoria e às vezes até tomar suspensão. Mas o professor fez diferente. Retirou ele da sala, chamou ele num canto no corredor da escola e falou assim, olha, eu não vou te levar para a diretoria não. Deixam eles pensando lá, os seus amigos, que você foi para a diretoria, mas vamos conversar aqui. Eu acredito que eu não tenho que levar tudo para o diretor. Acredito que dentro da sala de aula, quem manda aqui sou eu. E nós estamos num quesito de aprender e ensinar. Vamos fazer um trato? Eu vou voltar com você dentro da sala, eu não te levo para a diretoria, e nós vamos fazer um pacto assim. Eu não te atrapalho e nem você me atrapalha. Porque eu estou aqui para ser um professor, para passar algo de bom para você. Se a aula não está legal, se a aula não está bacana, olha, chega em mim e fala, ó, professor, não estou gostando, não entendi, mas vamos ter essa troca. Porque você me atrapalha e às vezes você fica com raiva de mim que eu te tiro da sala e fica um conflito imenso. Vamos fazer de novo, vamos fazer diferente. E o garoto até assustou com a atitude do professor, porque isso é difícil ver.
Às vezes o professor, eu reconheço, às vezes o professor está tão cansado, né? Não é valorizado muitas das vezes dentro da escola, pelo governo, por tantos outros meios, e está ali dando o seu sangue. Eu, essa semana, estava conversando com um professor na clínica e ele falava assim, olha, Kaique, eu estou por amor nessa profissão. É muito amor mesmo, e tem que ter amor. E lá conversando com esse pessoal nessa palestra, e esse professor terminou dizendo que trouxe o aluno novamente para a sala, todos os alunos perguntando, e aí, o que a diretora falou? Você foi expulso, não foi? E desse jeito, e todo mundo pensando que havia tido uma expulsão, e ele falou, ela me deu uma chamada lá, cara, mas está tudo bem, eu vou ficar mais quieto agora, mais tranquilo. E por incrível que pareça, querido ouvinte, esse aluno nunca mais deu problema na aula desse professor. Então nós queremos dizer o seguinte, que para eu ter uma vida saudável, que para eu ter uma vida concreta, uma vida de foco, de meta, de direcionamento, é necessário que eu olhe primeiro para mim, que eu olhe primeiro para as minhas essências, para ver o que realmente precisa dentro de mim ser mudado. Às vezes, com que intensidade no relacionamento eu estou? De 0 a 10, o quanto que eu tenho me entregado para o outro, o quanto que eu tenho respeitado o outro. De 0 a 10, o quanto que eu tenho tocado os meus filhos. O 0 a 10, o quanto que eu tenho dado palavras de encorajamento para os filhos, para os alunos. De 0 a 10, o quanto que eu tenho direcionado algo muito melhor para esse relacionamento acontecer em casa ou na escola. Hoje, meu querido ouvinte, eu agradeço imensamente por você estar conosco sintonizado na Rádio Onda Viva AM 1300, no programa Vida Saudável. E eu deixo aqui o último recado. Pais brilhantes, professores fascinantes, e filhos e alunos sempre em crescimento.